Então, o tema escolhido para a tarde de hoje é o mal e o remédio. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19. Se vocês quiserem conferir lá, então esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o mal? O mal é tudo que nos prejudica, é tudo que nos faz infelizes, é tudo que nos traz desgraça, dor, arrependimento, sofrimento, problema. O mal é ofensa. Então, é imperfeição, é calamidade, é desgraça. Então, são vários adjetivos que se definem o mal. Se a gente for pensar quantas coisas, né, quantos adjetivos, quantas palavras eles definem o mal, né, se classificam como mal. Então, o mal é tudo que nos prejudica, tudo que é contrário ao bem. Porque ninguém é feliz quando está fazendo mal, ou quando está recebendo mal, né? Então, o mal é tudo que nos prejudica. Ele prejudica tanto a nós, como o nosso irmão, o nosso vizinho, a nossa família, o nosso amigo, o nosso filho, nossa filha. Então, no Espiritismo, o mal, ele não é visto como entidade ou força exterior, mas sim como a imperfeição inerente ao progresso espiritual dos indivíduos, resultante do uso incorreto do livre-arbítrio. Ou seja, ele é tudo que nos atrapalha na nossa evolução espiritual. Ele nos impede de evoluirmos, de crescermos, de aprendermos, né? E ele acaba nos atrapalhando muito. Porque o mal, ele não é bom, né? Ele é contrário ao bem. Ele é contrário ao bem. Então, o mal, ele como imperfeição, ele é visto como etapa no desenvolvimento humano, no desenvolvimento dos espíritos. Vejam bem, ele é visto como etapa no desenvolvimento do espírito, como algo inerente à sua essência. Ou seja, contrário, né? O mal, ele acaba nos prendendo ali e não nos deixando crescer, não nos deixando aprender coisas boas, né? Então, ele nos deixa presos somente a coisas ruins. Ele é também desvio da lei divina, ou seja, ele nos desvia das leis de Deus, das leis naturais de amor e... Peraí, esqueci aqui uma coisa. De amor e justiça. Então, ele nos afasta do amor e da justiça. Porque o amor e a justiça são coisas boas, são coisas do bem. Então, o mal, ele nos afasta, ele nos desvia desse caminho, das leis naturais divinas. Ele é consequência também do livre-arbítrio. Ou seja, se nós escolhemos o mal, nós estamos escolhendo, fazendo escolhas equivocadas. Fazendo escolhas equivocadas. Nos desviando do caminho do bem para seguir o caminho do mal. E isso não é bom. Isso não é bom. Ignorância. O mal como ignorância. Então, o mal como ignorância é resultado da ignorância das leis divinas também. Isso aí quem afirma é o nosso conhecido, né, querido Allan Kardec. Então, ele nos desvia do caminho do bem, das leis divinas. Ele nos torna pessoas ignorantes, pessoas egoístas, que não querem aprender, não querem evoluir, não querem enxergar um novo caminho. O caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da justiça. Ele nos deixa presos à ignorância. Porque, muitas vezes, para que um espírito que está ali conosco, ali encostado ali, ele quer isso. Ele quer nos deixar pessoas frágeis, fáceis de ser manipuladas. E aí, para isso, o que nós temos para combater esse mal? O remédio. O remédio é a cura. É tudo que vem do bem. É o amor, é a paz, é a perfeição, é a justiça.
é a força, é a sabedoria, é a luz. Então, o remédio é tudo, são todas as coisas boas, todas as coisas que provêm do bem. Só assim nós iremos combater o mal. E qual é o remédio para esse mal? O remédio. Eu falei todas as coisas boas, mas tem uma coisinha que é muito importante, que é a fé. A fé. Para combater esse mal, o remédio é a fé, principalmente a fé. Né? Tentar buscar, né, a nossa força interior, que está lá dentro da gente, e mostrar que nós somos fortes, que nós podemos, que nós conseguimos, né? Conseguimos evoluir, conseguimos aprender, compreender através da nossa fé, através da nossa força. E esse remédio, que é a fé, está dentro de nós mesmos. Não adianta eu querer buscar no outro, porque muitas vezes o outro está cheio de problemas, e ele não vai conseguir me ajudar. Então, essa ajuda, essa força, essa fé está dentro de nós mesmos. Porque a fé, como está na Bíblia, né, ela move montanhas, ela transporta montanhas. Então, a fé é uma coisa que como é que se diz? É inabalável, é uma coisa assim que nós não podemos nem tem como definir, porque a fé é um sentimento que nós sentimos. Nós sentimos. Então, se nós temos fé, nós conseguimos curar esse mal que está dentro da gente. Porque diz assim, eu não desejo mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, mas às vezes, um único pensamento, por pequenininho que seja, né, ele prejudica o meu irmão. Às vezes eu falo uma palavrinha pequenininha, né, acho que estou ajudando o meu irmão, estou fazendo uma crítica, e essa crítica, nossa senhora, derruba aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ele não está preparado para ouvir. Não está preparado para ouvir. Então, nem tudo que nós pensamos, nós podemos sair dizendo por aí e falando para os outros. Muitas vezes nós temos que nos controlarmos, né? E não sair falando o que me dá na telha. Acho isso dele, vou lá e falo e acabou. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, também para combater o mal, o que nós precisamos? Da prática do bem. Praticar o bem. O bem ao meu irmão e até para mim mesmo. Porque se eu estou fazendo bem ao meu irmão, à minha família, aos meus amigos, ao meu vizinho, eu estou fazendo bem para mim mesma. Né? Para mim mesma. Porque assim, diz, eu estou fazendo para ele e eu não vou receber nada em troca. Mas nós não temos que fazer o bem pensando em receber nada em troca, pensando na recompensa. Porque aquele, lá de cima, ele está vendo. Ele está vendo. Então, eu estou fazendo bem para alguém, eu vou receber o bem. Tudo que eu faço para o outro, eu recebo do mesmo jeito. Então, eu vou tratar o outro como eu quero que ele me trate. Se eu estou tratando meu irmão, meu amigo, bem, com certeza eu também vou ser bem tratada. Então, vamos praticar o bem para combatermos o mal. Em resumo, o Espiritismo ensina que o mal não é um destino, mas sim uma etapa na jornada do espírito. E o remédio reside no aprendizado do bem, buscando sempre a aproximação com as leis divinas e o exemplo de Jesus. Então, o mal não é um destino, mas é uma jornada. Muitas vezes a gente tem que passar por momentos de dificuldade, por momentos de provas, para poder acordar, para poder evoluir, para poder aprender. Se eu não passar por alguma dificuldade, por algum problema, eu não vou aprender. E quando nós viemos para a Terra, né, quando nós estávamos lá ainda no espaço, lá no plano espiritual, nós acordamos isso. Né? Vim para o mundo, vim para a Terra, reencarnar várias vezes, por isso que nós reencarnamos várias vezes, para passar por um mundo de provas e expiações. Porque ninguém é perfeito.
Tem alguém aqui perfeito? Não. Todos nós estamos ainda buscando a perfeição. Nós somos seres, espíritos imperfeitos. Porque perfeito, só Deus. Só Deus. Tomara, né, que a gente chegue assim, pelo menos um pouquinho próximo da perfeição. Então, assim, quando nós viemos para esse mundo, quando nós reencarnamos, nós fizemos um acordo, que nós iríamos passar por provas, por dificuldades, né? E aí, quando vem as dificuldades, muitas vezes nós nos lamentamos, nós choramos. Ah, por que eu estou passando por isso? O que aconteceu comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Por que tanto sofrimento? Então, nós temos que usar esse sofrimento como oportunidades. São oportunidades de aprendizagem. Para quê? Para evoluir. Para evoluirmos espiritualmente. Então, todo sofrimento, tudo que acontece, são aprendizados. E aí, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz um texto presente de Santo Agostinho, que nos leva a pensar: felizes aqueles que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Por quê? Quando ele diz assim, porque suas almas serão abençoadas por Deus. Porque Deus nos dá consolo. Deus vai nos ajudar, vai nos acolher. Deus está sempre ao nosso lado, nos apoiando. Muitas vezes, quando nós estamos passando por algum problema, algum sofrimento, nós falamos: ah, Deus não está comigo, Deus se afastou de mim, eu estou sozinho. Nunca. Deus não abandona seu filho jamais. Ele está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Tem até, acho que vocês até devem conhecer, né, aquele texto, Pegadas na Areia, que ele diz que, no final ali, quando ele fala que Deus esqueceu dele, porque no final ele fez só as pegadas na areia, os passos dele, e aí ele diz: aí foi quando eu te carreguei no colo. Ele estava precisando tanto que, ao invés de estar caminhando ao lado, o que ele fez? Ele pegou seu filho e carregou nos braços. Por isso que ficaram só as pegadas na areia, só de uma pessoa, porque foram só as pegadas de Deus. Né? Porque ele percebeu que ele estava precisando tanto dele naquele momento, que ele não conseguia mais caminhar. E aí, o que Deus fez? Carregou o seu filho no colo. E assim, se nós, que somos mães, pais aqui na Terra, sofremos com a dor de um filho, imagina Deus. Deus sofre também muito com a dor dos filhos dele. Porque Deus, nós temos aqui na Terra os pais humanos, mas nós temos Deus, que também é nosso pai. E muitas vezes nós nos esquecemos que somos todos irmãos e temos um único pai, que é Deus. E um Deus bondoso, caridoso, misericordioso, que está sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos consolando, né? Nos ajudando, nos auxiliando nos momentos difíceis. Quem é que não pede ajuda para Deus? Aí diz assim: eu não preciso pedir nada para Deus, porque Deus sabe do que eu preciso. Então eu não preciso pedir nada. Mas nós temos que ter a humildade de pedir, mesmo que ele saiba que nós estamos precisando dele. Nos momentos de aflição, a quem nós recorremos? A Deus. Né? Então, Deus é amor, é paz, é bondade, é tudo de bom, é o bem. Né? Então, nesse texto do Santo Agostinho, que diz: felizes aqueles que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Então, ele nos leva a refletir ainda que vamos precisar ainda do mal como remédio. Vejam só, é o que Santo Agostinho nos coloca. Nós ainda vamos precisar, porque muitas vezes nós precisamos passar ainda por algumas provações, que eu falei antes, algumas provações. E muitas vezes nós só aprendemos com a dor. Quem nunca ouviu esse ditado? Alguém dizer assim: quem não aprende por amor, aprende com a dor. Né?
Muitas vezes a gente tenta, tem um filho, uma filha, um amigo, um irmão ali que está indo para um caminho que a gente acha que não é o certo, nós tentamos ajudá-lo a desviar daquele caminho e não, a pessoa vai, acaba, né, falando bem na gíria, quebrando a cara, e aí só depois que está ali sofrendo, passando por dificuldades, é que aprende. É que aí parece que começa a enxergar um outro caminho, um novo horizonte. E aí começa a mudar, né? Quantas vezes acontece isso? Muitas vezes a gente quer tentar ajudar e a pessoa não quer ajuda. Não quer ajuda. Você sabe que a pessoa está indo por um caminho errado, que vai quebrar a cara, mas ele não quer sua ajuda. Não aceita. Mesmo que aconteça o pior com ele. E aí, onde vem o ditado, quem não aprende por amor, aprende pela dor. Infelizmente. E aí, aprende e deve perceber também, né? Entender que como está passando por isso, ele deve levar isso como o quê? Um meio de aprendizagem, de evoluir para de sua evolução espiritual. É o momento de aprendizagem. Foi uma oportunidade que ele teve para aprender. Porque muitas vezes é difícil, né? É fácil a gente falar, enxergar o erro do outro, o mal no outro e não olhar para si mesmo, né? Ah, eu sou uma pessoa boa. Não. Todos nós temos coisas ruins dentro da gente, infelizmente, né? Todos nós. Só que nós temos que nos lapidar e melhorando aos poucos e tentando mudar, né? Então, ninguém gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Salvo aqueles casos patológicos, né, de doença que acontece, alguém está com câncer, alguém está com tuberculose, alguém está com um problema grave, aquele problema lá que apareceu. Então, tem que passar por isso. Mas para isso existe o tratamento. Existe tratamento, existem os médicos, existe o remédio, aí entra o remédio, né? As ervas medicinais para a cura. Mas se a pessoa também não for buscar ajuda, ela não vai se curar sozinha. Né? Porque tem pessoas, às vezes, que está doente, está com um problema sério de saúde, um problema gravíssimo, e não, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Eu até conheci uma senhora que ela está com câncer, eu descobri esses dias, e ela vem aqui na casinha. Pelo menos uma vez por mês ela vem, e ela disse que não está fazendo tratamento, porque ela vai ficar curada aqui. Aí eu disse, não, mas a senhora tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda e continuar o tratamento com o médico. Porque só o tratamento espiritual não vai resolver o caso dela. Porque ela, na verdade, ela já está com câncer bem avançado. E ela largou o tratamento. Claro, ela tem tanta fé, que ela acha que ela vai ficar curada. E tomara que aconteça isso mesmo, né? Já que ela tem tanta fé. Mas também para alcançar uma graça assim, né? A pessoa tem que ser o quê? Merecedora. Você não vai receber uma graça se você não for merecedora ou merecedor, né? Não é dizer, eu vou ficar curada ali e deu. Não. Para isso que existem os médicos na Terra, para ajudar as pessoas também. E aí, Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, ela nos ensina que a maturidade psicológica é um processo de experiências felizes e ingratas. Explica ainda que o ser emocionalmente estável não se exalta diante do sucesso e nem se deprime diante do fracasso. Ou seja, a pessoa muitas vezes está bem na vida acaba se exaltando. Então, não precisa querer se achar melhor do que o outro. Eu tenho mais estudo, eu tenho mais capacidade, eu tenho mais bens materiais, eu sou melhor do que o meu irmão. Não. Eu sou igual, nós somos iguais. E nem também se deprimir diante do fracasso. Ao invés de se deprimir, tem que tentar lutar, buscar melhorar, buscar crescer, evoluir. Não é?
Então, assim, qual é a função do sofrimento nisso tudo? A função é unicamente o despertamento das nossas potencialidades, ou seja, nós temos que saber que nós temos potenciais, que nós somos capazes de enfrentar qualquer problema. Né? Nós estamos aqui, nós temos a nossa vida, nós somos seres humanos, espíritos fortes, né? Que estamos passando por uma escola, porque a Terra nada mais é do que uma escola. Uma escola onde estamos sempre aprendendo uns com os outros, não é? Aprendendo com nossos problemas. Então, estamos sempre em busca de aprendizagem. E essa aprendizagem é para quê? Para evoluirmos, para crescermos espiritualmente. No Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos nos explicam que Deus é um Pai melhor do que os nossos pais humanos. Deus é muito melhor. Né? É o que eu falei antes. Se nós sofremos quando vemos o nosso filho sofrendo, imagina Deus. Deus também, ele também sofre quando vê um filho sofrendo. E Deus não quer ninguém sofrendo. Porque nós provocamos o nosso sofrimento. Não é o outro, não é Deus que nos manda. São o quê? As nossas atitudes, as nossas ações equivocadas. É que nos levam, muitas vezes, ao sofrimento. Né? Quanto mais rápido nos propusermos a aprender, quanto mais nos conhecermos e entendermos as nossas deficiências morais e ações necessárias para mudarmos, mais rápido vamos deixando o sofrimento para trás. Então, quanto mais cedo nós nos conhecermos melhor, entendermos a nós mesmos, mais cedo nós vamos deixando esse sofrimento para trás. Porque não vai dizer assim, ninguém nunca sofreu. Muitas vezes eu estou triste por algum problema, muitas vezes eu não estou bem, acordei mal-humorada, mas isso acontece. Mas aí eu também tenho que entender que eu não posso ficar assim o dia todo. Eu tenho que tentar melhorar. Tentar melhorar. Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males fulgentes? Qual é o remédio que se dá? A fé. É a fé. A fé, ela é infalível. A fé, como eu falei antes, ela transporta montanhas. A fé é imensa, é enorme. E ela está dentro de nós. É uma força que nós temos dentro de nós mesmos. Não adianta tentar buscar a fé da minha amiga para poder eu conseguir a cura para mim. É a minha fé que vai me salvar. Aí tem pessoas que vão num lugar e dizem assim, eu fiquei curada. A pessoa tal lá me atendeu e me curou. Não, quem curou você foi a tua fé, foi a tua força, né? A tua fé. Então, o Senhor, ele pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse, a fé transporta montanhas. E eu vos digo, que aquele que sofre e tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Então, todas aquelas pessoas que sofrem, mas que têm fé, elas não sofrerão mais se elas entregarem o seu problema a Deus, mas também tentar resolvê-lo, né? Também tentar resolvê-lo, porque Deus não vai resolver se você não procurar fazer a sua parte, né? Então, fica aí essa dica, tá? E aí, assim, o tema de hoje era esse, né? Que aí o mal e o remédio. Então, qual é a cura para o mal? Qual é a cura para o mal? É a fé. É a fé. O remédio é a fé. O segredo é a fé. Porque se nós temos fé, conseguimos tudo. Aí, pessoal, assim, agora eu vou ler um pequeno texto, um texto pequenininho. Eu gosto sempre de trazer um texto, só que hoje eu trouxe o texto no final, que é A Ratoeira. Aí eu queria que vocês prestassem um pouquinho assim de atenção, né? E para ver no final, assim, por que acontece com a gente. Às vezes passamos por problemas e só percebemos, e achamos que o problema é do outro. E o problema do outro não me interessa. O problema do outro não me interessa. Se eu não estou passando por aquilo lá, por aquele problema, o outro que se ferre. E assim, um rato,
Olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo em um tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos. Foi ao galinheiro e falou: há uma ratoeira na casa, cuidado. A galinha disse: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seria um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. O rato foi até o chiqueiro e disse ao porco: há uma ratoeira em casa, cuidado, uma ratoeira. O porco respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Ratoeira é para pegar ratos, não pegar porcos. Fique tranquilo, que o Senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse: o quê, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Claro que não. Como é que uma ratoeira ia pegar uma vaca, né? Então o rato voltou para casa, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou sua faca e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher piorava a cada dia, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentar os visitantes, o fazendeiro matou o porco. Infelizmente, apesar de todos os cuidados, a mulher foi a óbito. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar aquele povo todo. E o rato ficou vivo, não morreu. Moral da história: na próxima vez em que você ouvir alguém dizer que está diante de um problema e acreditar que esse problema não lhe diz respeito, lembre-se, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Então, assim, o problema era de todos. Todos desenharam o rato. No final, sobrou quem? O rato. E assim somos nós, né? Então, o problema do meu amigo é meu, pode ser meu também. Então, eu tenho que também dar importância. Então, era uma historinha, né? Só para deixar um pouquinho assim, a gente refletir um pouco. E assim seja.